Muita gente tem vontade de investir, mas não sabe como começar. Aí você procura alguém que sabe e a pessoa te faz a seguinte pergunta: sim, beleza. Você quer investir em renda fixa ou variável? Pronto, né? Aí a pessoa trava na hora, não sabe o que responder e desiste porque fica com medo de fazer besteira. Então nesse vídeo eu vou te explicar o que é e como começar a investir em renda fixa e variável. Meu nome é Gabriel Braga, você está aí no Inovação Jovem, então seja muito bem-vindo e bora pro vídeo. Bom, para começar a nossa explicação, vamos voltar um tempo atrás e conhecer a história do Roberto. Roberto morava no interior de um reino, em uma fazenda grande como a maioria na época. Ele era um homem bem sucedido e com as finanças bem estabelecidas. Roberto não precisava nem dependia de ninguém, mas um dia ele teve uma grande safra na fazenda de milho que tinha, resolveu vender uma parte que produziu. Isso gerou uma pequena fortuna que até então ficava parada no seu armário. Até que um dia chegou um vizinho de Roberto e perguntou se o Roberto gostaria que o dinheiro que ficou ali guardado multiplicasse e gerasse mais dinheiro. Até então Roberto nunca tinha ouvido falar sobre isso e ficou com o pé atrás de perder o seu dinheiro. E aí o seu amigo voltou e disse se ele gostaria de multiplicar com praticamente zero risco. Roberto então ficou interessado em saber como isso funcionava, até que seu amigo mostrou que se ele emprestasse o dinheiro para o rei daria uma porcentagem a mais para cada mês que deixasse no castelo o dinheiro. Bom, a história do Roberto simplifica muito bem o que é a renda fixa, que é um investimento pré ou pós-fixado. Ou seja, você tem exatamente como saber quanto vai ser o rendimento no final do seu investimento. Existem alguns tipos de renda fixa, como o Tesouro Selic, que ele é vinculado à taxa Selic, que é a taxa de juros do país, que no momento que eu estou gravando está mais ou menos aí entre 10,5% ao ano. E tem aí o mais conhecido de todos, que é o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. É um título aí emitido pelos bancos que tem como ter a rentabilidade pré-fixada. No caso, você investe seu dinheiro hoje, ele vai render com a porcentagem da Selic hoje. Se for pós-fixada, ele só vai render que vai estar no vencimento do seu investimento. Então pode ser que hoje a taxa esteja 10,50, daqui a, sei lá, 2 anos, quando acabar o vencimento, isso varia também o tempo que você vai deixar, ele pode estar 9 ou pode estar 13. Então depende muito, essa varia. Ela também pode estar atrelada ao CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário, que são basicamente transações entre bancos. Esse índice ele serve para você ter uma média da rentabilidade, ou seja, tem investimentos que geram 100% do CDI, ou seja, ele vai gerar 100% do índice CDI. Ou às vezes tem 120, às vezes tem 90, então se o índice é 10% e o seu rendimento rende 100% do CDI, você está ganhando os 10%. Se for 90%, só 9%. Enfim, é basicamente isso. O importante de se entender é que a renda fixa é um investimento conservador de baixo risco, porque ela é atrelada ao governo, então é muito difícil que você perca o seu dinheiro. E também tem o Fundo Garantidor de Crédito, que ele basicamente garante que seu dinheiro vai estar seguro até R$250 mil por pessoa física, né? O CPF. Então, caso um banco fale e você tem dinheiro investido em renda fixa, pode ficar tranquilo que o Fundo Garantidor de Crédito te garante até R$250 mil. Então vamos voltar para a história do nosso amigo Roberto. Se passaram alguns anos e Roberto se tornou ainda mais bem sucedido com seu dinheiro rendendo frutos a ele. Só que tem um problema, Roberto está insatisfeito com seu rendimento. Ele queria um rendimento maior, já que a do rei era baixa em troca de segurança. Ele então voltou para aquele seu amigo antigo e perguntou se existia uma forma de gerar um rendimento maior para o seu dinheiro. Seu amigo então disse que perto da fazenda de Roberto tinha uma grande empresa de tecido, que há tempos queria expandir para outros lugares, mas não tinha dinheiro para isso. Então, para resolver esse problema, a empresa resolveu vender partes pequenas de participação no seu negócio. Quem comprasse receberia porcentagens futuras de lucros da empresa. Então Roberto ficou animado com a oportunidade, mas o seu amigo lhe disse para tomar mais cuidado, porque diferente do rei, a empresa de tecido não teria como prever futuros prejuízos. Como a renda fixa, a renda variável também é um tipo de investimento e, como o nome diz,
variável. Então varia. Às vezes você pode ganhar mais, às vezes menos, com uma segurança maior, outros com os riscos maiores. Então depende muito, ela é variável. Existem alguns tipos de rendas variáveis, como as ações, que se aplica à história do Roberto. Basicamente são pequenos pedaços de participações de empresas maiores. As empresas pegam e abrem o seu capital para pessoas investirem. Em troca, eles dão parte do lucro. Então, se você compra uma ação de uma empresa, você é sócio também da empresa e você recebe uma porcentagem do lucro. Só que isso tem um ponto negativo. Se a empresa vier falir, você também perde dinheiro com isso. Existem também os fundos imobiliários, que basicamente são investimentos em imóveis. Você pode investir em fundos desse tipo para receber dividendos, que são basicamente pagamentos que você recebe semestralmente, às vezes por trimestre, então varia um pouco. É bem legal para quem quer ter uma rendazinha extra, fundos imobiliários vai te dar isso. E também tem os ETFs, que são fundos que replicam a performance de um índice, como a Ibovespa, que é a nossa bolsa. Ele basicamente é um fundo que compra todas as ações da bolsa e aí ele replica a performance da bolsa. Então se a bolsa cai, um ETF cai junto, e se ela sobe, ele sobe junto. E tem também as famosas criptomoedas, que são moedas virtuais, que também servem de investimento e são renda variáveis igualmente. Então eu vou colocar 3 pilares para a gente separar essas duas: retorno, risco e liquidez. Então colocando as duas de cada lado, dá para perceber algumas coisas. Na questão de segurança, a renda fixa vai superar a variável, por se tratar de títulos públicos e com certificado de segurança. Em liquidez, que é a liberdade que você tem para mexer no seu dinheiro, ou resgatar, enfim, aí a renda variável se destaca. Porque como se trata da maioria das vezes em ações, você pode comprar e vender na hora que você quiser, diferente da renda fixa, que normalmente exige um período de adesão no investimento. É óbvio que isso varia, tem exceções para cada um desses tópicos. Retorno. E aí, mais uma vez, a renda variável se destaca exatamente pelo risco mais alto que ela oferece. O retorno também tende a ser maior. Bom, eu te mostrei o que são e quais são as diferenças desses dois tipos de renda. Chegou a hora de escolher qual é o melhor e em qual colocar o seu precioso dinheirinho nele. E na minha humilde opinião, o que eu tenho a dizer é: depende. Cada um em específico tem pontos positivos e negativos. Por exemplo, a renda fixa, ela serve mais para você fazer reserva de emergência. Já a renda variável, ela serve para você receber aí uma renda passiva todos os meses. Você tem que decidir o que se encaixa melhor hoje para você e fazer aí ou talvez uma mescla dos dois, e aí fica ao seu critério decidir qual dos dois você vai colocar mais porcentagem do seu dinheiro. Para te ajudar, eu fiz um vídeo dizendo quais são os melhores livros sobre investimento para você poder se aprofundar no assunto e não fazer besteira com seu dinheiro. Então assiste aí para você ler alguns deles, porque muitos falam sobre renda fixa e variável. Então eles também vão te ajudar, vai ser um complemento para esse vídeo aqui. Então não perde, assiste. Bom, eu vou ficando por aqui, eu espero ter ajudado a ter sanado as dúvidas de vocês. Qualquer dúvida, bota aí nos comentários que eu vou tentar responder. E antes de mais nada, eu peço que você deixe o seu like, se inscreva para não perder mais nenhum vídeo. É muito simples, é 1 segundo, você clica aí para se inscrever e dá o like, não custa nada e vai me ajudar bastante. Até a próxima e falou!